Uma boa noite para todos nós que estamos aqui hoje em mais uma edição do nosso programa Palavras de Luz, um oferecimento do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, de Caratinga, Minas Gerais. E é uma satisfação poder estar com vocês aqui mais uma vez. Como nós fazemos em todas as atividades da nossa casa, nós vamos fazer uma prece, rogando sempre a Jesus que esteja conosco, amparando-nos, intuindo-nos naquilo que é necessário, seja para nós que estamos aqui agora à noite, seja para você que vai acessar esse conteúdo em outro momento. Que Jesus sempre esteja a acampar com os seus anjos no seu lar. Então, vamos orar. Mestre Divino, que a luz do teu ensinamento abra os nossos corações e mentes para nós podermos seguir adiante, para podermos progredir, podermos ser melhores, tanto quanto o Senhor tem colocado nos nossos caminhos as possibilidades de crescimento, de engrandecimento do Espírito. Possamos, Senhor Jesus, fazer jus às tuas lições, o teu exemplo e o teu incomensurável amor. Damos graças ao Senhor por tudo e rogamos que o Senhor seja conosco em todas as nossas horas. Que assim seja. Com essa prece singela, nós vamos iniciar então uma reflexão e nós escolhemos para essa reflexão de hoje um capítulo do livro que se chama Hoje. Bem sugestivo, não é mesmo? E esse livro que se chama Hoje, ele tem, no capítulo 2, ele está lá assim, Emmanuel discorre sobre uma palavra muito interessante que nós deveríamos de trazer para o nosso dia a dia, construir. O que é que nós estamos construindo? Então Emmanuel diz o seguinte: em muitas ocasiões lamentamos as dificuldades para fazer aquilo que os mensageiros do Senhor nos solicitam. Todos eles nos pedem construir o bem, onde estivermos, dentro de casa, no lugar de trabalho, nos encontros, nas ruas, em suma, levantar os alicerces do bem que estamos aguardando para os dias por vindouros. Só nesse início já dá para a gente poder pensar que nós somos conclamados a construir o bem onde quer que nós estejamos. E aí, esse, vamos dizer assim, não é só um convite, é uma convocação. Em todo lugar onde nós estivermos, que nós possamos construir esse bem, onde estivermos. E ele continua dizendo o seguinte: sabemos o que fazer, não é mesmo? Mas habitualmente nos detemos nos obstáculos e divergências, perdendo tempo e oportunidade. Nós perdemos muito tempo, às vezes com coisas de pouca monta. Quando a gente fala assim, quer dizer o quê? De pouca importância, que às vezes não acrescenta em nada e nós nos atemos a detalhes. E nós perdemos oportunidade de crescimento, muitas vezes quando nós deixamos nos levar por esses obstáculos, que são aqueles momentos em que nós reclamamos sem necessidade. Quando nós reclamamos de pequenos problemas do dia a dia. Quando nós reclamamos até mesmo do tempo. Ah, está fazendo muito calor. Realmente, está fazendo muito calor. Como é que nós vamos lidar com isso? É que faz a diferença. O que isso tem a ver com o bem que nós podemos construir? Tudo, porque nós somos vibração. Se nós não vibramos no bem, como é que nós vamos fazer para nós construirmos, termos material para poder colocar energias boas, colocar a elevação interna nossa à frente do nosso progresso? Então, quando nós reclamamos, nós perdemos oportunidade. Quando nós nos distraímos na estrada, perdemos tempo, né? E ele continua dizendo o seguinte: não raro subestimamos a sinceridade e a franqueza dos amigos valorosos que nos convidam à coragem e à persistência na execução dos nossos encargos e
identificamos-nos com facilidade com os que choram e se lastimam ao invés de trabalhar. Então, se eu ficar só dizendo ao pobre de mim, eu estou perdendo tempo, um tempo precioso. E aí vem aquela questão de saber assim, o que eu estou fazendo com essas oportunidades? Porque, na verdade, muitas vezes os problemas nada mais são do que são as oportunidades no caminho de nós aprendermos. Se não temos problemas, vamos aprender como? Se não erramos, como nós vamos, então, entender quantas vezes, quantas oportunidades e quantas formas de fazer certo nós temos? É errando que nós vamos fazer isso, não é mesmo? Então, nós subestimamos quando aqueles que estão a caminho conosco nos alertam. São os anjos bons que Deus coloca no nosso caminho e eles falam assim, eles nos convidam, tenha coragem, persista, tá? Tem as dificuldades, mas também tem as possibilidades, né? E aí nós choramos, lastimamos e colocamos sempre à frente aquela coisa de ó pobre de mim, né? Ao invés de nós trabalharmos. E Emmanuel continua dizendo o seguinte, aderindo à falange da queixa, passamos a censurar o clima social. Clamamos contra o afastamento de determinados companheiros e apresentamos-nos na condição de peregrinos de pés sangrentos e exibimos as mãos calejadas. Mãos calejadas, sinal de mãos que trabalham. Então, nós muitas vezes ficamos só na queixa, que a vida é muito dura, que sim, muitas vezes nós vamos enfrentar os desafios. E esses desafios são os nossos professores. Eles estão aí todos os dias, na forma às vezes de problemas, na forma às vezes de um trabalho difícil, na forma às vezes de pessoas difíceis. Mas se nós ficarmos só reclamando, realmente nós vamos perder muito tempo. E quem é que gosta da pessoa que está só reclamando? Nós sempre temos alguém à nossa volta que nós falamos, nossa, não suporto fulano porque fulano só reclama. Mas nós não vemos quando nós fazemos isso. Nunca achamos que nós vamos ser essa pessoa, não é mesmo? E Emmanuel continua dizendo o seguinte, entretanto, não fomos engajados na obra do Cristo para fiscalizar o companheiro do próximo. O comportamento do próximo, para inventariar reclamações, deplorarmos ou chorar inutilmente, sim, para construir. Nós não estamos aqui para poder vigiar a vida do outro, quanto o outro reclama, mas para poder nós avaliarmos a nossa caminhada e ver o quanto nós podemos melhorar, deixando, às vezes, de reclamar ou de achar que a nossa vida é pior do que a dos outros, não é mesmo? Se nos sentimos incomodados, ele continua, por inquietações e discórdias, estirados em azedume e tristeza, levantemo-nos para servir. Se nós estamos, então, ali sentindo a última das criaturas, vamos olhar para o lado e vamos tentar ser aquele que ajuda os que estão à nossa volta, né? Aqueles que estão nos inspirando bem, aqueles que muitas vezes estão precisando ser inspirados no bem e que muitas vezes olham para nós na esperança de uma palavra de consolo, uma palavra amiga, uma palavra de bom ânimo, quando as coisas também estão difíceis para essas pessoas, não é mesmo? Então, ele continua dizendo o seguinte, entretanto, não fomos engajados na obra do Cristo para fiscalizar o comportamento do próximo, vamos repetir, para inventariar reclamações, deplorarmos ou chorar inutilmente, sim, para construir. Se nos sentimos incomodados por inquietações e discórdias, estirados em azedume e tristeza, levantemo-nos para servir. Cada pequenina realização é um tijolo simbólico assentado na edificação a que fomos admitidos. Cada pequena coisa, cada olhar de bom ânimo, cada bom dia que nós damos com alegria, é um tijolinho que nós estamos construindo nesse rumo, né? O diálogo com a criança, insuflando-lhe pensamentos de compreensão e generosidade, é uma das formas que nós podemos fazer.
Outra forma que Emmanuel diz é o seguinte: uma frase de bom ânimo para com os amigos ameaçados pelo esmorecimento. Aquela pessoa que está no seu limite e que e você vê que ele está para desistir. A sua palavra de bom ânimo, o seu otimismo pode, às vezes, ser inspirador para esse, né? E ele continua ainda dizendo o seguinte: um apelo à renovação dos companheiros abatidos, algum comentário sobre a necessidade de mais luz e mais dedicação no desdobramento de tarefas de benefício em favor do próximo. A migalha amoedada com que se atenua a aflição ou a penúria de alguém, o amparo ao doente, aquela visita que às vezes a gente fica adiando, eu preciso de ir lá ver fulano, e a gente sempre adia. Qualquer desses recursos são tijolos de paz e amor na concretização do reino do bem. Então nós podemos ser agentes desse reino do bem, contribuindo com um tijolinho de paz e amor quando nós visitamos alguém, quando nós estendemos a mão em bom ânimo, quando uma palavra de otimismo sai da nossa boca com sinceridade, quando o nosso olhar sorri para o outro, porque os nossos olhos sorriem, não é mesmo? E Emmanuel termina dizendo o seguinte: não importa que a ventania da discórdia esteja rugindo em torno de nós. Não importa que nós estejamos no meio do olho do furacão de uma crise, não é mesmo? O importante será erguer o coração e as mãos, a palavra e a atitude para construir. O que seria esse erguer o coração e as mãos? O bom ânimo, né? O otimismo, para que nós possamos colaborar com o nosso entorno. Nós queremos um mundo melhor, mas esse mundo melhor começa dentro de nós. E essas pequenas atitudes podem fazer e podem, como diz o capítulo, o título dele é Construir, ele pode construir dias muito melhores, não é mesmo? Então essa é a lição que nós gostaríamos de trazer hoje nesse programa Palavras de Luz, para que você possa entender que todos nós podemos agir, todos nós podemos ser agentes onde nós estamos para dias melhores, não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso entorno. Quando nós pensamos que tudo está, que estamos reclamando e está tudo confuso, nós vivemos dizendo: nossa, estamos vivendo dias esquisitos, tem muita violência, tem muitas pessoas doentes. Sim, tem. Mas o que nós, que não estamos doentes, podemos fazer por aqueles que estão ao nosso entorno? É a reflexão. É o que Emmanuel chama-nos para poder nós pensarmos, para nós construirmos, e como a obra mesmo diz, o nome da obra é Hoje. Então, hoje é o momento de nós construirmos, não é mesmo? Bom, esperamos que essas palavras possam servir de reflexão ao seu coração, e nós reforçamos que a nossa Casa Espírita executa vários trabalhos de assistência e vale a pena conhecer. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos lá no bairro Esplanada, na rua Sinfrônio Miranda, número 74, no bairro Esplanada, aqui em Caratinga, e será um prazer poder recebê-los. Nós temos atividades a semana toda, mas no sábado, às 19h30, nós sempre temos palestra pública. E, invariavelmente, faça chuva ou faça sol. Então, apareça. Será um prazer recebê-lo ou recebê-la. Deixo aqui o meu abraço e até uma próxima oportunidade em mais um programa Palavras de Luz.